Olá, vamos falar sobre a avaliação na telereabilitação. É um tema extremamente desafiador para ser trazido de forma geral, sem especificar uma população ou um instrumento específico. Mas é imprescindível dizer que uma boa avaliação começa por uma boa anamnese. Para falar mais sobre a avaliação de forma geral, eu escolhi essa revisão sistemática. Essa revisão sistemática avaliou a validade e confiabilidade da avaliação fisioterapêutica realizada pela internet em distúrbios musculoesqueléticos. A revisão incluiu 11 artigos, sendo 9 que avaliaram a confiabilidade e 2 que avaliaram a validade. Os 9 que avaliaram confiabilidade estão descritos na tabela de cima quanto à qualidade metodológica. Os 2 de validade estão descritos na tabela abaixo. Podemos perceber que a maioria dos artigos tinham uma boa qualidade metodológica. Os resultados mostraram que as avaliações fisioterapêuticas de dor, edema, amplitude de movimento, força muscular, equilíbrio, marcha e funcionalidade demonstraram uma boa confiabilidade e validade, sendo o intervalo de confiança, o R de Pearson ou o kappa acima de 0,75. Já as avaliações de postura lombar, testes ortopédicos especiais, testes neurodinâmicos e de cicatriz pontuaram de baixo a moderado em confiabilidade e validade. Os artigos eram muito heterogêneos. Alguns avaliavam apenas o segmento de joelho, ou de quadril, ou de coluna, ou uma avaliação mais global de funcionalidade. Então, há uma dificuldade de padronizar os métodos avaliativos, os instrumentos, como eles estão sendo aplicados, e isso dificulta na conclusão de que essa avaliação é realmente confiável. Diante desses desafios e visto que os pacientes selecionados para a implementação do ambulatório de telereabilitação e fisioterapia são pacientes com doença renal, muitas vezes complexos, com múltiplas comorbidades, pois a doença renal ela afeta diversos sistemas, como o músculo esquelético, cardiopulmonar, vascular, neurológico. Foi optado por realizar a avaliação inicial, principalmente a avaliação física, de forma presencial, durante o internamento deles na enfermaria de nefrologia. E posteriormente iniciadas as teleconsultas. Mas, como fisioterapeutas, nós precisamos estar avaliando esses pacientes de forma contínua. Quando possível, perguntar se esse paciente ele tem algum equipamento que possa estar aferindo a pressão arterial ou a saturação de oxigênio, para que haja um monitoramento durante toda a sessão. Porém, sabemos que diante do contexto socioeconômico, a maioria dos pacientes não tem esses equipamentos em casa, então é muito importante a avaliação daqueles critérios de elegibilidade, principalmente o do paciente ser orientado, pois nós vamos depender muito da percepção, né, do que esse paciente está relatando, e como fisioterapeutas nós precisamos estar questionando ele sobre o feedback, sobre possíveis eventos adversos que podem aparecer. Então perguntar, olha, como é que o senhor fica antes, durante e após a sessão? Ficar perguntando se ele está apresentando tontura, algum sintoma diferente. Nós temos esse papel como fisioterapeutas, mas também podemos aplicar alguns instrumentos avaliativos. Um instrumento que pode ser facilmente aplicado é a escala de Borg. Tem a escala de Borg tradicional ou a modificada, e vai avaliar a percepção de esforço, de cansaço desse paciente. Outro instrumento também que é facilmente utilizado é a escala visual analógica, a EVA, para avaliar a intensidade da dor. Então, perguntar se esse paciente ele sente dor e para ele classificar de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor. Outro instrumento que também pode ser utilizado é a escala MRC de dispneia, que aí vai avaliar a intensidade dessa dispneia do paciente. E também escalas funcionais, como a MIF, né, que é uma medida de independência funcional, ou estamos utilizando a IMS,
que também vai avaliar o nível funcional desse paciente, se ele é um paciente acamado, se ele consegue se adestar e ter um bom controle de tronco, ficar ortostatismo e o quanto de dependência ele tem ao deambular. E dessa forma nós também podemos quantificar a progressão desse paciente em sua evolução. Uma avaliação importante de ser realizada é a avaliação da satisfação do paciente com o serviço de saúde e a percepção dele de melhora. Uma escala que pode ser aplicada é o PGIC, que vai avaliar essa percepção que ele teve de mudança desde que ele começou o programa de reabilitação. Sabemos da importância de avaliar isso, pois evidências mostram que pacientes satisfeitos, eles têm uma tendência a melhor adesão terapêutica. Então não adianta ter o melhor protocolo se esse paciente ele não está motivado, ele não está satisfeito com o serviço de saúde. Existem formas mais rebuscadas de realizar a avaliação não presencial. Então, tem artigos que estudam a possibilidade de avaliar um TUG test, um teste de caminhada, através de um vídeo e fazer a cronometragem desse tempo, mas o paciente precisa ser extremamente instruído, colocar a distância correta e é muito complexo. A gente vê que isso ainda não seria aplicável aos pacientes da nossa realidade, do nosso contexto. Mas é importante saber buscar em base de dados artigos que falam sobre instrumentos de avaliação na sua população específica. Então, fique atento porque a próxima aula vai ser sobre busca em bases de dados.